Muito bem, meus queridos amigos. Nós estamos vendo a mesma temática, é o chamado tema número... Estou voltando atrás. Número 5. E nós estamos trabalhando já há algumas semanas a questão da obsessão e, por último, tema 5, a desobsessão e os recursos espíritas de tratamento destes processos, que, lembrando de outra vez, podem ser leves, moderados ou graves. Existem as obsessões simples, as fascinações e as subjugações, ou numa outra classificação, obsessões simples e complexas. Lembrando, aliás, agora que estamos retomando, que essas obsessões indicam, em geral, a influência dos desencarnados para com os encarnados. Mas não é só essa questão. Poderá haver processos obsessivos de todo tipo de natureza. E nós também lembramos que, frequentemente, as obsessões se passam desapercebidas daqueles que, inclusive, estão vivendo atuações da parte dos desencarnados em relação ao dia a dia, nas suas vidas pessoais. Então, nós já trabalhamos, durante o tema número 5, a importância da prece, fomos seguindo adiante e vimos a questão da reforma ou do aprimoramento íntimo, o valor preventivo, mas também um auxiliar terapêutico, quando o processo obsessivo, mais ou menos sintomático, mais ou menos evidente, ele está em curso. Nós também vimos o item 1.3, o passe e a água magnetizada. Tanto quanto, já na página 209, 210, a importância do Evangelho. A leitura, a reflexão sobre uma página, um texto, um capítulo, sempre, todos eles importantíssimos, que muitas vezes é uma abertura ao acaso para que aquilo seja benéfico para os que estão vivendo aquela modalidade terapêutica, como beneficiados ou como integrantes de uma equipe qualquer que esteja ali funcionando para que a ajuda aos enfermos, aos obsidiados de qualquer natureza, possam ainda aprofundar mais os seus conhecimentos sobre os evangelhos, que são a expressão do amor de Jesus por toda a humanidade. E, é claro, eu me refiro e me lembro do Evangelho segundo o Espiritismo. Não apenas da obra de Kardec com este nome, mas a ideia de uma doutrina maravilhosa, uma iluminação propriamente das Escrituras, envolvendo os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque é essa compreensão nova, é esse aprofundamento possível que permite que realmente nós aproveitemos das lições de Jesus agora, enquanto encarnados, para irmos nos tornando progressivamente pessoas um pouquinho melhores em cada etapa da vida atual, que, aliás, é a razão de ser da própria existência corporal. Não é verdade? Muito bem. Nós também vimos a ideia das irradiações mentais, mas eu vou retomar daqui. É o item 1.5. Estamos, então, agora na página 210. O que seria irradiação mental? Nós já não aprendemos um pouco a ideia de que pensamentos são ondas eletromagnéticas, talvez de velocidade acima da luz, como André Luiz aventou
para nós, e tudo que é de natureza, de velocidade superior à da luz, nós já entramos na física moderna e alguma coisa que tem a ver com a mecânica quântica. Mas seja clássico ou quântico, o que importa? É a qualidade dos pensamentos, que é o que norteia a vida humana, que permite as escolhas em todas as questões que envolvem a encarnação de qualquer um de nós. Então, irradiação mental é consequência da nossa participação no mundo. De tal maneira que o que irradiamos tem efeitos em nós mesmos, como tem efeitos na nossa vizinhança. Tem efeitos que podem se estender a distâncias incomensuráveis. Por quê? Porque a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, é uma velocidade que o pensamento humano pode atingir muito bem. Então, a telepatia, os efeitos da oração, da meditação, tudo isto tem a ver com a nossa condição de filhos de Deus. Só que o que nós precisamos é voltar esse manancial de trabalho, de autoaperfeiçoamento, de amor, em benefício de todos, e a começar por nós mesmos. Então, vejamos o que a apostila, os que a prepararam para nós na FEB, escreveram. A irradiação mental é uma reunião privativa de vibração em conjunto para irradiar energias de paz, de amor e de harmonia, inspirada na prática do Evangelho, à luz da doutrina espírita, em favor de encarnados e desencarnados carentes de atendimento espiritual. Trata-se de uma atividade de atendimento espiritual aos que sofrem, complementar ao passe e às demais ações desobsessivas espíritas que nós tínhamos visto recentemente neste capítulo do chamado tema número 5. Então, eu gostaria de lembrar que as orações feitas por uns e outros, feitas em grupo e coletivo, não é? Tem essa finalidade. Por isso nós chamamos preces e irradiações. De tal maneira que alguém pode estar levando adiante a tarefa, mas todo o grupo afinizado com aquele momento de oração, ele vai vibrando na mesma comunhão, a comunhão da prece intercessória. De tal maneira que qualquer reunião de boa vontade, e não apenas entre espíritas, entre pessoas comuns também, de qualquer outra expressão de crença, religiosidade, culto, tudo isto, quando há conhecimento da realidade, quando há escolhas de pensamentos condizentes com as carências do sofrimento humano na Terra, a espiritualidade comparece e vem somar a sua contribuição com os encarnados em oração a benefício dos mais carentes, do ponto de vista espiritual e humano, incluindo as questões materiais. Então, o que o nosso mundo é hoje? Um mundo de doentes, de carenciados, um mundo onde o sofrimento está sendo vivido por famílias inteiras em diversas nações da Terra, tanto quanto o que acontece no mundo dos espíritos, onde nós temos realidades de muito sofrimento. Nas esferas inferiores, leia-se nos umbrais equivocados, obscuros, nas regiões de trevas. Então, meus amigos, que nós possamos lembrar disto,
quando ele vai seguindo adiante no capítulo. O enfermo pode estar presente à reunião se apresenta condições para tal. Caso contrário, familiares ou amigos vibram pela pessoa ausente, às vezes até no leito do hospital, com maior ou menor gravidade. Ou indicam à equipe diretora da atividade o nome de quem necessita de vibrações e preces. Lembrando que todos os enfermos, todos, de um modo geral, sofrem o drama inaparente e, às vezes, inapreciável da obsessão. Então, quando esses mecanismos são postos como que movimentados a bem da grande sociedade humana da Terra, nós lembramos o quanto isto se traduz em benefícios para doentes encarnados, doentes desencarnados, todos eles submetidos aos mais variados dramas daquilo que, de uma maneira bem simples e como uma palavra só, mas que não traduz toda a realidade, o drama da obsessão. Enfim, a finalidade dessa atividade espírita é desenvolver a expansão do pensamento e dos fluidos salutares, sempre lembrando, não é, meus amigos? Por que no finalzinho de cada segunda-feira nós tentamos uma atividade auxiliar em favor da recuperação dos pacientes doentes e obsediados? Porque nós estamos encarnados e nós temos o fluido vital. Os desencarnados não têm. Esse fluido vital, ele é um manancial de amor, de caridade, de que se vale o mundo espiritual superior em favor do mundo espiritual inferior e dos encarnados necessitados dos mais variados tipos de benefícios. Por isso, as iniciativas nesse sentido. Então, a finalidade é desenvolver a expansão do pensamento, a sua irradiação, e dos fluidos, a doação magnética, magnetismo de cura, leia-se o livro dos médiuns de Allan Kardec. De tal maneira que nós vamos vivendo esse conjunto de elementos que são reunidos a favor dos necessitados. Pelo controle da vontade, produzindo ideoplastias ou imagens mentais positivas, capazes de envolver o necessitado de auxílio, encarnado ou desencarnado, e transmitir-lhe bem-estar físico e espiritual. E por que não dizermos, até com uma perspectiva de uma melhora clínica consequente, e às vezes até muito positiva, muito benéfica, que é a razão de ser da própria medicina convencional, da medicina espírita e assim por diante. O roteiro da reunião, que não deve ultrapassar o tempo de 30, 40 minutos, leia-se reuniões de preces e irradiações, se resume nas seguintes etapas. Aqui é um roteiro, é uma sugestão de roteiro. Leitura inicial e breve de página espírita. Se possível, Emmanuel. Item B, prece sucinta de abertura. Item C, irradiações ou vibrações mentais não superior a 10 minutos. Item D, prece final. Então, aqui é um modelo muito oportuno que qualquer um pode realizar e pode convidar amigos, pessoas afinizadas com a proposta espírita da caridade
para fazerem um grupo de trabalho em qualquer lugar do mundo. Caso haja possibilidade, o passe pode ser facultativo, mas aí já é uma reunião presencial. Do contrário, são as irradiações, porque, como na fluido infantil do reencontro, em todas as quintas-feiras, a espiritualidade movimenta preces e fluidos em benefício das crianças, dos jovens, presentes à reunião, cada um no seu lar, ou aqueles todos, incluindo em outros continentes, onde ninguém do grupo está, como, por exemplo, na Ásia ou na África, procurando, mesmo assim, que o recurso divino, somado ao recurso humano, ao recurso espiritual, tudo isso se entrelace e vá lá longe favorecer o mundo todo. Pois bem, caso haja possibilidade, o passe pode ser facultativo. Vasilhames contendo água poderão ser colocados em local à parte para magnetização pelos benfeitores espirituais. Vamos ver o item 1.6. O esclarecimento doutrinário à entidade obsessora. Leia-se: acolhimento destes espíritos através da ação dos benfeitores, da sintonia com médiuns de psicofonia e ou incorporação, que são parecidos, mas não são exatamente a mesma coisa, né? Para que haja amorosidade, oração, a tentativa de se esclarecer cada irmão ou irmã de qualquer idade da sua apresentação que necessite do mais importante benefício, que é a luz da palavra orientada pelo Evangelho de Jesus. Venha de quem vier. Então, vejam, concomitante às ações desenvolvidas junto ao encarnado que se encontra sob jugo obsessivo, é essencial o atendimento à entidade obsessora. Com o auxílio dos trabalhadores espirituais que atuam nos grupos mediúnicos da casa espírita, o obsessor é encaminhado ao esclarecimento doutrinário pelo diálogo fraterno, manifestando-se por meio dos médiuns psicofônicos. Médiuns videntes são importantíssimos neste contexto, podem igualmente percebê-los. Por se tratar de uma atividade planejada e definida pelo dirigente espiritual da reunião mediúnica, este encontrará o momento propício para conduzir o obsessor ao grupo, assim como selecionar os médiuns que apresentam melhores condições de atendimento à entidade necessitada. Em geral, tudo é muito simples, tudo é muito espontâneo, porque quando nós vivenciamos essas reuniões, nós vemos algo bem interessante, porque nos dá a entender que tudo já estava como que planejado. Como se cada médium atuante já tivesse a designação prévia em relação a que espíritos, através deste ou daquele médium, os dialogadores esclarecerão. A ligação entre estes espíritos e os médiuns que vão funcionar numa reunião à tarde ou numa reunião à noite, por exemplo, esses vínculos podem se estabelecer na véspera, horas antes. E eu me lembro, eu já convivi com médiuns que, durante a ida para a reunião, já começavam a mostrar uma mudança de humor. E quando você conhece o médium ou a médium, você
já entende que aquela mudança de humor que vai perdurar por minutinhos ou horas, ela é providencial. Por quê? É uma forma de, assim que a reunião tem início, quando chegar a ocasião das manifestações ostensivas, o espírito já em seguida toma da palavra. E aí vem o diálogo. Enfim, seguindo adiante, selecionar os médiuns que apresentam melhores condições de atendimento à entidade necessitada. Portanto, esta escolha, muitas vezes, são os espíritos desencarnados coordenadores que já vão fazendo nas horas que precedem a reunião formal. Como eu estava lembrando, em tais reuniões privativas, o médium esclarecedor, dialogador, conversará com a entidade sofredora que, com autoridade moral, procura conduzi-lo à reflexão, ao perdão, ao desejo do bem, à sua educação moral, encerrando a perseguição equivocada, às vezes, como está no texto, nefasta. Emmanuel afirma no livro O Consolador que o momento do esclarecimento pelo diálogo é de transfusão de amor, de evangelização do espírito perturbador. Existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessário a luz do amor no íntimo. E aí vem a compaixão, a empatia, a ternura, o acolhimento. Isto é, vamos dizer, um upgrade em relação à questão de mera verbalização, às vezes até um tanto automática, da parte de quem quer que seja. Não é? O trabalho da desobsessão, do esclarecimento, se ele não for um trabalho de amor, ele ainda se dá num campo de muita limitação. Seguindo, na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Ou seja, uma tendência de aprimoramento progressivo. Não é? Porque para todos esses aspectos há um progresso, há uma caminhada ao longo do tempo. Quanto mais estudo, mais a percepção do quanto o amor é fundamental nesse tipo de tarefa. O amor fraterno universal. Por estes motivos, o doutrinador, muitas vezes, não é senão o canal dos ensinamentos, mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Viva Emmanuel. Muito bem, então eu vou ler até o fim e nós encerramos o tema número 5. Importa destacar enfaticamente que o encarnado sob obsessão não deve participar das reuniões mediúnicas, pois, além de não apresentar condições fundamentais, conhecimento doutrinário, harmonia psíquica e emocional, evita-se confrontos com o seu perseguidor desencarnado e que, caso ocorra, lhe trará maiores transtornos. Esta é uma regra, é uma sugestão, mas há exceções, como toda regra. Um dia podemos lidar com isto também. Entretanto, os integrantes do grupo mediúnico podem e devem, no momento propício da reunião,
emitir vibrações mentais e prece em benefício do encarnado enfermo. Tudo isso é aquilo que se chama médiuns de sustentação. Médiuns de sustentação, uma das suas funções é a prece. A prece pelos desencarnados obsessores, que vão comparecendo ao largo da reunião, tanto quanto os beneficiados presentes ou não na reunião em si. Pois bem, esse assunto vai ser visto depois. Os recursos desobsessivos espíritas devem ser estendidos à família do obsediado, que, por sua vez, procura envolver o enfermo em manifestações de carinho, atenção e amor, acompanhando as reuniões de atendimento espiritual e de apoio desobsessivo existentes na casa espírita. O abnegado Bezerra nos ensina, sim, é preciso reunir forças e prosseguir vivendo e lutando pela conquista da paz interior e pela conquista da harmonia familiar com os recursos disponíveis. Pela compreensão que ora se tem dos processos estes e dos seus reflexos psíquicos, emocionais e orgânicos, é necessário, às vezes, associá-los à assistência médica e ou psicológica, dentre outros, visando atender de forma ampla e eficaz o enfermo. O ideal é que o médico ou outro profissional de saúde tenha um conhecimento espírita para melhor compreenderem a problemática e ser capaz de estabelecerem diagnóstico diferencial com patologias psíquicas propriamente ditas e as obsessões de natureza espiritual. Conforme o grau de comprometimento orgânico do obsidiado, os profissionais indicarão procedimentos terapêuticos apropriados, inclusive o uso de medicamentos. Mas daí lembrarmos que isto é competência dos médicos e profissionais de saúde. E medicamentos somente dos médicos. Recordemos, contudo, que mais importante do que tratar obsessões é sempre melhor preveni-las, envidando esforços contínuos relacionados à prática do bem e à melhoria moral. Este, sim, deve ser o trabalho cotidiano de todos nós. Reparem, o convite, ele está em toda parte dos nossos estudos, pela importância, claro, que ele tem. Muito bem, meus queridos. Então, agora, agradecendo a presença de todos, nós vamos pedir a Vivi que interrompa a gravação. E aí nós vamos criar o nosso ambiente para como que o nosso estudo, no sentido agora mais da prática da mediunidade. Então, que vocês tenham folhas de papel, lápis de cor, canetas, lapiseiras, o que vocês costumam utilizar, e eu vou buscar colocar uma música de fundo para que nós, então, possamos nos concentrar neste novo momento em que nós vamos nos deixar envolver pelos amigos espirituais, lembrando que todo e qualquer espírito pode ser autorizado pelos nossos coordenadores a manifestar-se pela escrita ou por um desenho ou uma pinturinha qualquer. Nós vamos lembrando que a vidência é importantíssima nas atividades mediúnicas e o seu desenvolvimento também pode acontecer
em ambientes de trabalho e estudo como o nosso. Mas psicofonia ou incorporação, estes não são bem-vindos pelas características de um encontro não presencial. Então, nós vamos com muita boa vontade, com muita disposição, lembrando que amigos queridos se aproximam nestas horas, benfeitores, protetores, anjos de guarda, guardiões, visitando cada um de nós onde estamos, no reduto doméstico, quando é o caso, ou num ambiente de trabalho qualquer. Que nós nos vejamos integrando uma equipe linda e à guisa de exercício, buscando os benefícios da prece. Nós logo nos sintamos acompanhados dos espíritos que poderão utilizar-se da nossa ferramenta psíquica e trazerem algo para o mundo dos encarnados. Muito obrigado, Eurípides Bezerra, Francisco Thyssen, Dona Ivone, Chico e todos esses amigos queridos que têm nos acompanhado nos esforços desta natureza. Muito obrigado e que assim seja.